A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia vem nos falar sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão, sobre o nosso desejo de buscarmos uma redenção para a nossa vida. E nós, como pecadores que nós somos, temos que a todo momento buscar, através de Deus, o perdão, porque, infelizmente, devido à herança do pecado que nós temos, a nossa mente sempre nos direciona ao desejo de satisfazer a carne. E por isso, às vezes não pecamos fisicamente, mas nós pecamos em pensamentos. Nós temos como exemplo hoje a história de Jó, que nos mostra que ele pede perdão. Pede perdão a homens, pede perdão a Deus, pede perdão a tudo que vem acontecendo. Porque ele sabe que há dentro dele o desejo de se afastar dos valores que são relacionados ao amor de Deus. Porém, como nós sabemos muito bem, Jó relutou o tempo todo contra isso. Apesar de sentir vontade de ir contra as vontades de Deus, ele não abriu mão do seu bem maior, que era alcançar o seu tesouro no reino dos céus. O problema é exatamente que, quando nós estamos sofrendo, quando estamos sentindo dor, às vezes nós acabamos tropeçando. Nós passamos por esse tipo de condição em vários momentos da nossa vida. Às vezes perdemos alguém querido, perdemos uma pessoa que gostamos muito e nós acabamos sofrendo. E esse tipo de sofrimento é que às vezes nos faz tropeçar. Às vezes estamos doentes com alguma doença gravíssima que nos causa muita dor. E é a dor que nos leva a tropeçar. Às vezes relacionamentos que nós vemos por aí, as pessoas dizem que amam tanto a outra pessoa que quando a perdem, acabam indo ao extremo de às vezes cometerem atos criminosos contra elas mesmas. Então, nós precisamos de ter muito cuidado, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos que estamos doentes, pois nós podemos muito bem cair em tentação e cometer pecados. E quando isso acontece, desde que nós não tenhamos que ir contra o Espírito Santo ou ir contra a nossa vida, nós podemos pedir perdão a Deus. E pedindo perdão a Deus é que nós nos redimimos dos nossos pecados, buscando através da oração, da comunhão, da fé, dos momentos de oração que nos aproxima de Deus, que nos faz nos afastar desses desejos. É claro que isso requer comunhão, requer fé, requer tudo aquilo que Deus nos convida a viver. É uma batalha constante, às vezes muito difícil de ser vencida. O caso que nós temos de Jó, que estava praticamente sofrendo as calamidades da vida, porque o diabo estava o tentando a todo momento a se afastar de sua fé, mostra-nos muito bem que ele correu exatamente esses riscos, que passou por essas tribulações correndo o risco de tropeçar e cair em tentação. Mas Jó foi muito forte, foi um homem de Deus. A gente sabe muito bem que apesar de ser homem pecador, ele foi perseverante. Nós somos convidados da mesma forma a sermos perseverantes como Jó. E acima de tudo, saber pedir perdão. Quantas vezes nós, às vezes, não sabemos fazer exatamente esse gesto que nos leva à salvação? Nós podemos citar um exemplo, a nossa própria missa, que é um ritual muito lindo, muito maravilhoso para acompanharmos e assistir. E notamos ali que até mesmo neste ritual da nossa missa sagrada, há um momento de perdão. Um momento em que nós temos que pedir perdão a Deus. E não só pedindo perdão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que saber pedir perdão aos nossos irmãos. Às vezes, maltratamos os nossos irmãos, cometemos atos pecaminosos contra eles e às vezes o nosso orgulho nos segura a ir pedir perdão ao nosso irmão. Por isso, se você tem no seu coração alguma mágoa, algum rancor com seu irmão, trate logo de resolver esse problema, essa situação. Mesmo que você não esteja errado, faça o máximo para estar em paz. Evite, é claro, que conflitos, brigas, contendas que levem você
a mais brigas e a mais problemas para a sua vida. A questão é você tentar solucionar o problema para que você tenha paz. Mas se a pessoa na qual você tem conflitos não quer buscar a paz, faça a sua parte de pedir perdão, pelo menos para que essa pessoa viva em paz com você. Às vezes é melhor vencer o orgulho do que você viver situações nas quais você está em pecado e não quer assumir, às vezes, uma situação simples de pedir perdão. Às vezes assisto pessoas em seus relacionamentos, maridos e esposas que se tratam de forma rude e às vezes deixam o coração duro e corrompido e não sabem pedir perdão ao outro e assim desfazem relacionamentos por causa de um pedido de perdão. Conheço pessoas que também às vezes são tão rudes e ignorantes com o seu parceiro e não conseguem perceber isso. Tratam seu parceiro de forma errada, de forma a não respeitar os mandamentos de Deus e não sabem admitir o perdão para a sua vida. E às vezes o outro, na sua simplicidade, na sua humildade, acaba aceitando todas aquelas maldades e vivendo uma vida às vezes de insatisfação, porque aonde a gente está e onde a gente é maltratado, infelizmente, se a gente aceita viver aquela condição e aceita viver em ambientes assim, a gente acaba sofrendo as angústias da vida, alcançando às vezes doenças espirituais como a depressão. E por isso nós precisamos de reconhecer nossos erros. Se às vezes nós gritamos com o nosso parceiro, se o tratamos mal, se o obrigamos a ser aquilo que ele não quer ser, se retiramos dele às vezes o direito de às vezes ir ver a família, de ter uma participação às vezes social com algum evento que não tem pecado algum, nós estamos cometendo pecados. Nós estamos tirando do outro o direito de ser ele mesmo, e isso é amar. Se você tira do outro o direito de ser ele mesmo, você está provando que não o ama, mas sim que está o tratando como propriedade, como posse. E olha que Deus nem faz isso conosco. Deus, que é Deus Todo-Poderoso, o Criador nosso, não nos trata como propriedade, mas como filhos, nos dando a liberdade de ir e vir. Dê ao seu companheiro, dê aos seus amigos, dê às pessoas à sua volta o direito de serem elas mesmas, o direito delas irem e vir, e aprenda, acima de tudo, a entender que há diferenças. E saiba dar o perdão, apesar de você não compreender certas coisas na vida, mas dê o perdão. Aceite viver a paz que o Senhor te convida a viver. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou. Odete, a única coisa que temos certeza é a morte. Te agradeço mais uma vez, agradeço por você, Odete, Adélia, a Márcia, o missionário José Antelmo e finalmente todos. Deus os abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus queridos amigos, um grandioso abraço para todos, muita luz. Minha cabeça virou num minuto para outro. Essa doença me mata. Manel, me perdoe. Minha mão desanda para escrever ou ela trava, meu Deus. Bom dia, missionário, e a todos deste canal de oração. Peço saúde, paz, proteção, luz, felicidade, sabedoria para nós e nossa família. Peço também pela senhora que está na UTI e para do Fantástico, que todas elas sejam recuperadas em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, Doreci Nascimento, que possamos colocar em oração todas as pessoas necessitadas do nosso canal de oração, as pessoas pelo nosso Brasil, pelo mundo inteiro, e também aproveito para colocar essa pandemia, que Deus possa enviar pessoas para encontrar uma cura o mais rápido possível. Doreci também nos mandou o exemplo de Jó nos encoraja a preservar com lealdade diante de provações. Existe lutas que pensamos não sermos capazes de vencer, mas temos um Deus que é o impossível acontecer
Meu Deus do céu, me ajuda. A cabeça está apertando, meu Deus, me cura. Amém. Que Deus possa olhar pela Doreci também, possa olhar pela sua saúde e afastar dela todos os problemas que tem trazido a ela, às vezes, esse aperto no coração por causa da saúde que ela está tendo dificuldades de poder lidar. A Luzanira Maria nos mandou: obrigado, Senhor, por esse canal e por pessoas tão cheias de amor de Deus, que se importam e querem o bem de todos. É muito bom saber que tem pessoas que não são do nosso convívio, mas mesmo distantes parecem muito próximas. A oração tem esse poder de aproximar as pessoas, e é assim que me sinto próxima dessa família do canal Reflexão do Dia. Deus o abençoe, missionário, em seu trabalho. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Luzanira Maria. Um grande abraço a você. E realmente é verdade, o amor de Deus sempre aproxima as pessoas. Quando a gente vem falar de Deus e as pessoas experimentam desse amor de Deus, elas acabam observando que é muito bom estar na presença de Deus, porque Deus traz paz, serenidade, calma e faz com que os nossos corações queiram se sentir melhores na presença do amor de Deus. A Adélia Santos também nos trocou, a Adélia também colocou uma foto nova no seu perfil. Muito bom ver uma foto nova aqui. Ela nos mandou amém. Bom dia, missionário, que a paz de Cristo esteja entre nós e que Deus abençoe a cada um de nós aqui deste canal e do mundo inteiro. Peço oração pela minha tia e assim por todos os meus familiares. Amém. Senhor Jesus, amém. Que assim seja, Adélia Santos, que Deus possa olhar pela saúde da sua tia, que possa olhar por toda a sua família e que possa abençoar, derramar bênção em todos os acontecimentos que passarem se sucederem durante a sua trajetória de vida. A gente sabe que coisas ruins acontecerão, mas também coisas boas. Que nós possamos louvar, assim como Jó louvou, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. É claro que é muito difícil a gente louvar nos momentos ruins, porque o nosso coração, por ser um coração que não sabe se desapegar das coisas da carne, acaba sofrendo muito. Mas nós temos que saber agradecer a Deus as oportunidades que Ele nos dá, principalmente às vezes em conviver com pessoas que são maravilhosas e trazem um ensinamento muito grande para nós. Que esse ensinamento possa ter deixado saudades boas para a nossa vida e assim a gente possa disseminar adiante para as outras pessoas esse amor, como Cristo fez. Cristo morreu na cruz e a sua morte foi uma ressurreição da sua palavra, que até hoje é viva entre nós. Cristo não só ressuscitou em carne, mas também ressuscitou a sua palavra através dos discípulos que a levaram até os confins do mundo, que é onde nós vivemos hoje, nos outros países, e até hoje ela ainda anda e caminha em meio às nações. Vamos continuar aqui. A Odete Sobral nos mandou amém. Bom dia, missionário e irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sobre a reflexão de hoje, muitas vezes me pego falando como foi boa tal situação do passado. Pelo que entendi, isso não é muito bom. Missionário, também gostaria de entender melhor essa passagem onde Jesus diz: deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Uma abençoada quarta-feira a todos. Em relação a isso, basicamente sobre ficar lembrando do passado, a gente ficar sofrendo sobre as coisas que passaram. É claro que a gente, por ser pecador e apegado demais à carne, a gente fica preocupado com a questão da morte carnal e a gente esquece da oportunidade da vida eterna. Se aquela pessoa, a gente teve de Deus a oportunidade de conviver com aquela pessoa, que a gente possa manter viva aquela presença dela de ensinamentos, da palavra e levar isso adiante, mas não ficar velando pessoas que não têm mais o que nos ensinar nesse plano terrestre. Às vezes vai parecer cruel, assim como Cristo pareceu cruel quando disse isso, para a gente não ficar lamentando os mortos, mas sim agradecendo as oportunidades que nós tivemos para poder aprender com eles. Cristo veio exatamente nesse contexto,
Ele veio, nos ensinou a sua palavra, nos mostrou tudo o que nós precisamos de saber e depois morreu. Mas a sua palavra que continuou viva. E a palavra continuou viva através do Espírito Santo. E muitas vezes a gente quer ficar revivendo mortos, velando, sofrendo, lamentando a morte de certas pessoas. Sendo que nós deveríamos, na verdade, louvar. Assim como nós louvamos a Cristo. Porque Cristo, por ter morrido na cruz, nos deu essa oportunidade de termos o Espírito Santo. Se Ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos recebido o Espírito Santo. Porque aquela morte na cruz foi exatamente um holocausto para que entregasse a Deus um sacrifício para a oportunidade que nós precisávamos para nos aproximar de Deus. Essa aproximação hoje nós sabemos muito bem que é através da oração. Nós não precisamos procurar profetas mais para nos aproximar de Deus. Hoje é muito mais fácil isso. E antes da vinda de Cristo não, era diferente. Tínhamos que sacrificar animais, procurar um profeta para se aproximar de Deus. Então a morte de Cristo foi boa, não foi algo para a gente ficar lamentando, mas sim para agradecer. O contexto da explicação de ontem foi exatamente sobre isso. As pessoas às vezes olham da seguinte forma: a gente não pode ir velar as pessoas, a gente não pode ir no velório. Não é isso. A gente pode sim, a gente pode ir lá no velório, velar as pessoas, porém, no contexto de Cristo, Cristo é uma presença espiritual muito acima das pessoas daquela época. Porque para Cristo, basicamente, a carne morreu, há a possibilidade da ressurreição? Sim, tanto que ele ressuscitou um de seus primos. Mas a gente não tem que ficar sofrendo pela morte da carne. A gente tem que sofrer pela morte do Espírito. É isso que Cristo quis nos dizer. Basicamente sofra, se tiver de sofrer, que sofra para poder alcançar a sua salvação, para que tenha um espírito puro, mas não ficar sofrendo por aqueles que morreram. E às vezes a gente sabe muito bem, tem pessoas que morrem e não irão alcançar a sua salvação, porque viveram a vida de pecados. E tem aqueles que viveram a vida de santificação e mesmo mortos alcançarão o reino dos céus. Então nós não podemos ficar sofrendo dia após dia a morte de alguém. Vou dar um exemplo aqui: morreu alguém da família, você pode sim ir lá, velar a pessoa, voltar e dar continuidade na sua vida. O problema maior das pessoas é que elas passam às vezes anos sofrendo por causa da morte de alguém. E não é assim que Cristo espera de cada um de nós. Todos nós iremos morrer. Acho que as pessoas não conseguem compreender essa questão. Todos nós iremos morrer, não há como fugir disso. Então que nós possamos não ficar lamentando por anos a morte de alguém que às vezes foi para o paraíso e nós acabamos perdendo a nossa oportunidade de ir para o paraíso exatamente porque estamos sem paz. Para alcançar o reino dos céus, você tem que estar em paz. Se não está em paz, não alcançará. Consequência que a gente percebe disso é que quem não vive em paz por causa de sofrimentos da morte de alguém acaba só adoecendo, acaba só maltratando o seu corpo, vindo depressão, doenças de, às vezes, estômago, coração, da mente e assim por diante. Por isso que a gente tem que buscar a paz. Às vezes ficar velando, ficar velando as pessoas, ficar sofrendo por anos por causa da morte de alguém não é justificável. Então a palavra, a passagem de Cristo que diz: deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Então é relativo à nossa busca da nossa salvação. Se a pessoa buscou viver os caminhos de Deus, a sua morte será para a vida eterna. Se a pessoa buscou viver uma vida de pecados, a sua morte será para ser lançada ao fogo do inferno. Não há como você fazer mais nada por isso. Está morto? Infelizmente está morto. A decisão é das atitudes que a pessoa tomou durante a sua trajetória de vida para chegar ao reino dos céus ou não. Então não adianta você que é vivo ficar velando mortos, mas sim eles que têm que ter
tido a capacidade de velar em suas vidas para alcançarem os seus desejos. Você está vivo hoje? Trate de buscar caminhos para você viver aquilo que quer, ou o reino dos céus ou o fogo do inferno. Você decide isso. Então, por isso que os mortos velem os seus mortos. Então, quem morreu no pecado irá para o inferno. Quem morreu vivendo os projetos de Deus irá para o reino dos céus. Basicamente é isso. A Luzia Neri nos mandou: bom dia, missionário, por favor, me explique essa passagem. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Os cenários estão cada dia mais perfeitos. Que Deus abençoe nosso dia. É o que eu acabei de explicar aqui para a Odete Sobral. Então, basicamente é isso. Velar os mortos, deixar os mortos velarem seus mortos, deixem que as pessoas decidam e tomem seus rumos e os seus caminhos de acordo com as suas escolhas. A gente não pode fazer nada por pessoas que já morreram. Aqueles que morreram já tomaram suas decisões durante a sua trajetória de vida, se querem ir para o reino dos céus ou não. Todos nós iremos morrer. Às vezes a gente fica sofrendo porque o outro morreu e esquece que a gente também vai morrer. Então, quando a gente tiver que morrer, que a gente tenha escolhido o melhor para a gente. Tem pessoas que não querem ir para o reino dos céus, mas aqueles que querem têm que servir a Jesus, obedecer os mandamentos de Deus, ter fé, cumprir todos aqueles quesitos que a gente sabe muito bem que requerem a purificação do nosso espírito. A Milena Aparecida nos mandou amém. Um grande abraço para Milena Aparecida. A Márcia Souza nos mandou: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja, Márcia Souza. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner. Belas palavras sobre Natanael. Amém, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. E um complexo nosso, cenário político. Hoje meu é para que Deus abençoe todos os eleitores e faça boa escolha no primeiro voto. Foi em 1988 e eles falaram da saúde, educação, segurança e até hoje nada mudou. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém, amém, amém. Assim seja. É verdade, José Antel, é um pouquinho complicado essa questão política, principalmente porque a gente sabe que a nossa política está bem suja pelo pecado. Então, às vezes falam e não cumprem. E às vezes, na verdade, as pessoas que querem cumprir, na hora que chegam lá dentro, veem que não tem voz, não tem força contra o tamanho de pecado que está acontecendo lá dentro. É como Sodoma e Gomorra. A Doreci nos mandou: bom dia, José Antelmo, Astéria Maria, Odete Sobral e o missionário Wagner. Por mim, incluir em suas orações. Agradeço a todos o canal, muito obrigado de coração. Eu também rezo por todos vocês, pedindo sempre o melhor para todos. Quando chega a noite, rezo o terço e as orações Nossa Senhora do Desterro, Face de Jesus, São Lázaro e o terço mariano. Rezo mais minha mãezinha, mas rezo outras orações até o sono chegar, pois não gosto de assistir televisão, só a missa. Tem noite que assisto às orações do missionário. Tem muito tempo para rezar. Minha vida é muito boa, mas o principal, me falta saúde para minha cabeça. Por favor, continue rezando por mim. Agradeço-lhes e que lhe dês recompensa. Obrigado a todos. Deus nos ama muito. Amém. Que assim seja. Que Deus abençoe a Doreci Nascimento, derrame graças e bênçãos na vida dela e cure ela de todas as enfermidades. No mais, esses são os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.